Mais uma vez, bom dia. Legal demais a gente estar aqui podendo conversar com você sobre a palavra de Deus. Sabe que a igreja é? Eu tenho pensado sobre isso, já falei isso aqui uma vez, mas eu quero compartilhar com você novamente. A igreja, qual é o nosso papel aqui, né? Nosso papel é produzir, promover um ecossistema, um ambiente de crescimento. Um ecossistema em que você possa utilizá-lo, né, para crescimento, para desenvolvimento, para intimidade com Deus, né? E essa casa, ela tem promovido isso, né? Tem promovido isso através de várias ferramentas que a gente utiliza, né? Nós temos aí a Academy Kids, que ambiente maravilhoso para nossas crianças, né? É um ecossistema onde nossas crianças conseguem aprender a palavra, se desenvolver, se relacionar com outras crianças, outros adolescentes. Não é isso? Né? Nós temos a Atos. A Atos é algo maravilhoso. Né? Eu falo que... Todo mundo fala isso, né? Todo mundo que veio aqui na frente participar do Experimente Atos fala isso, né? Que mudou a minha vida, não é verdade? Quem fez Atos aí? Mudou a tua vida? Mudou completamente a minha vida, né? Também faz parte desse ecossistema, né, de crescimento, de desenvolvimento, de aproximação da palavra, do Espírito, de Deus. Esse é o ecossistema que a gente tem que promover para vocês, que a igreja precisa promover para vocês. E nós estamos, né, na vida do nosso pastor aqui, né, e acompanhando nossos pastores, né, nós estamos juntos nessa batida aí, desse ecossistema. Você que está sentado aí ao lado de um irmão, né, quando você dá uma palavra de ânimo, de fortalecimento, quando você ora por ele, impõe as mãos, às vezes a gente faz aqui, dá a mão para o seu irmão, impõe as mãos sobre o seu irmão aqui. Isso é um ecossistema de crescimento, de cura, de libertação. É isso que é a igreja. Então, fala para a pessoa que está do seu lado aí. Eu gosto disso, hein? A aula é assim, né? Fala assim, ó. Aqui é um ecossistema de crescimento. Você já viu aqueles bonsais que ficam dentro de uma garrafa grande assim? Então, às vezes fica dentro de uma garrafa umas árvores. Aí tu vê ali, tem árvores de alguns tipos, né? Tem pedrinha, aquilo ali é um ecossistema, né? Ele mesmo se alimenta, né? Você de vez em quando tem que ir lá botar um pouquinho d'água ali. Eu ganhei semana passada. E aí é pequenininho assim, uma garrafinha desse tamanho assim, redondinha, com uma árvore ali dentro, areia, tal pedra, né? E a pessoa falou para mim assim, ó, de 2 em 2 semanas você vai lá e bota uma colherzinha de chá de água. De 2 em 2 semanas uma colherzinha de chá aquele ecossistema, ele mesmo se alimenta, ele mesmo se realimenta, né? E é isso que nós precisamos providenciar, e é isso que essa igreja providencia para você. As igrejas, né, providenciam para você. Então, a gente está nesse momento de Experimente Atos, bastante gente está respondendo a esse chamado, né? Esse chamado de crescimento, de aproximação da palavra. Qual é a grande vantagem para mim da Atos, né? Qual é o grande diferencial dela? É conseguir tudo aquilo que está na nossa cabeça. Sabe aquelas coisas que você vem aprendendo ao longo da vida, da palavra de Deus? Muitas vezes eles ficam como se fosse post-it, né? Um aqui, outro lá, outro aqui, né? Assim, meio embaralhado. E aí o que a Atos faz? A Atos pega tudo isso e organiza para você. Não é verdade? Quem tem essa sensação com a Atos? Eu tenho essa sensação com a Atos. Com essa igreja, né? Que se pega esses post-its, tudo que estão espalhados pela casa, pelo ambiente, pega eles todos e organiza para você de forma estruturada. E aí, o que acontece? Quando você precisa usar, você sabe exatamente onde está. Que é o que o nosso pastor recebeu uma palavra há um tempão atrás, que é organizar as gavetas, né? Organizar as gavetas espirituais. E aí o armário é assim, né? Se você não souber onde está, você leva mais tempo para achar, não é verdade? Tem que procurar alguma coisa. Você vai procurar alguma coisa no teu armário. Como é que está lá? Nem me fala. Como é que está lá o armário? O armário do seu filho, como é que está? Como é que está aquele quarto do seu filho, né? Você vai achar alguma coisa, não mexe que eu sei onde estão as coisas. Você vai organizar e ele até reclama, né?
Então, assim, mas quando você sabe onde estão as coisas, você vai lá e você economiza, você otimiza o teu tempo. Você vai lá e sabe exatamente onde está. Isso aqui está guardado aqui. E é isso que a Atos faz. Otimizar, organizar para que quando você precisar, no dia a dia, que a gente precisa, né, você vai lá, opa, está aqui na palavra de Deus. Deus diz isso sobre esse assunto. Não está bagunçado, não está espalhado. Está ali, está no lugar certo. Você vai lá e pega. Não é legal isso, né? Então é isso que a gente vai fazer ao longo de todo esse ano, junto com você. E se você já fez Atos, faça de novo. Eu estou fazendo Atos já há 20 e poucos anos já, que eu estou fazendo Atos também, né? Fazendo de novo, dando aula, né? E quando você dá aula, você tem que se preparar para a aula, né? Tem que estudar de novo aquela matéria. Às vezes eu tenho alguma disciplina que um professor vai dar, o pastor Maurício vai dar uma aula, e eu chego mais cedo para dar minha aula, eu fico ali assistindo, que aquilo ali renova a minha mentalidade, renova aquilo que está na minha cabeça. Então é assim que a gente faz. Vamos renovando a nossa mentalidade nesse ecossistema preparado para você. E aí você pode usufruir ou não desse ecossistema. Eu espero que você usufrua muito bem, né? O Ministério Família Informa é outro ecossistema. A gente coloca para você, né, algumas ferramentas que a gente utiliza para que você possa alimentar e fortalecer a tua família. Não adianta a gente querer fortalecer a nossa casa nesse mundo aí, gente. Com ideias, com sofismas desse mundo aí. Concorda comigo ou não? É só ladeira abaixo, né? E a gente providencia aqui um ecossistema para que você possa se alimentar e alimentado, você fica fortalecido, e eu também. Ficamos fortalecidos para vencer qualquer barreira. Então, por isso que a gente providencia tudo isso aí, inclusive esse encontro que a gente vai fazer em setembro. Ok? Beleza? E aí, na minha aula, a gente normalmente escolhe uma aula. Essa aula que eu vou dar hoje é uma aula de Fundamentos da Fé 2. Fundamentos da Fé 2 é uma disciplina, né, de várias disciplinas que tem na Atos. Ela antes era do 2º ano, agora ela é do 1º ano. Ela tem, no 1º ano tem Fundamentos da Fé 1 e Fundamentos da Fé 2. Né? E essa disciplina ela tem 15 aulas. Mas eu não pretendo dar as 15 aulas hoje, né? Eu escolhi um pedacinho dessa aula, um pedacinho dessa disciplina para comentar com você. Aquilo que eu acho importante para esse momento, aquilo que Deus falou no meu coração e tem falado comigo, né? E se tem falado comigo, e o pastor me chamou para estar aqui compartilhando com vocês, eu acredito que também vai falar com vocês, né? Não é verdade? Então, mas antes da gente entrar efetivamente na aula, e vai ser curta, espero ser curta, apesar de que você dar um microfone para um pastor é difícil, né? Ele ser rápido, né? Mas vou ser rápido. Eu quero contar uma historinha para você, que aconteceu comigo. Quero ver se você vai se compadecer comigo, da mesma forma que eu sofri com essa história, né? Estava lá em casa, há um mês atrás, mais ou menos, estava em casa, e aí ia passar o jogo do meu time. Não vou dizer qual é, só vou dizer que ele é o mais querido do Brasil. Não sei, né? Ia passar o jogo do meu time à noite, eu estava ali sentado na minha cama, minha filha sentou do meu lado, e falou assim: papai, me empresta seu celular? Eu, olhando o jogo, o que eu fiz? Toma aqui o celular. Dei na mão dela. Ela está do meu lado ali, a gente ali vendo o jogo, e ali conversando e tal, e ela começou a mexer no celular. Aí o jogo começou a esquentar, eu parei de prestar atenção ali, né? E olhei para o futebol. Aí, beleza, voltei a conversar, intervalo, aquela coisa toda. Mais tarde, eu peguei o celular. E na hora que eu peguei o celular, que eu fui usar, que eu olhei, eu ia ver um e-mail do trabalho, né? Quando eu olhei, cadê o aplicativo de e-mail? Não estava lá. Aí começou, né? O e-mail do trabalho. Deixa eu ver o Teams. Quem usa Teams no trabalho aí? Quem é a vítima do Teams no trabalho, né? Não estava lá. Eu comecei a ver que um monte de aplicativos não estavam no meu celular. Um monte. Começou a me dar, né, aquela gastura. Né? Falei, meu pai do céu, o que aconteceu? Os aplicativos não estão aqui e tal. Eu lembrei. E aí eu fui ver, tinha um joguinho instalado novo, que não estava lá. O que provavelmente aconteceu foi, eu lembro que eu estava sem espaço nenhum no celular, né? Estava sem espaço nenhum no celular. Simples, o que aconteceu foi simples. Ela entrou lá no joguinho, ofereceram um joguinho para ela, ela clicou no joguinho, né?
E aí, ó, você não tem espaço. Quer apagar esses aplicativos aqui para poder instalar o joguinho? Sim. Ela não sabe nem ler. Só está o verdinho lá. O verdinho é o certo, né? Apagou um monte de aplicativo meu. Você tem uma ideia? Né? Depois eu fui ver. Né? Eu não tinha espaço nenhum. Estava com problema. Eu tinha que parar para fazer aquela limpeza que você sabe, né? Tirar as imagens, aquelas coisas de WhatsApp, para poder dar uma limpada, porque eu estava sem espaço. Nenhum. Quando ela fez isso, que eu peguei, eu estava com 3 GB de espaço. Cara, você sabe o que tem no seu celular? Você sabe os aplicativos que tem? Eu não sei, a gente não sabe exatamente todos os aplicativos que tem. Então eu fiquei em desespero. Falei, olha, amanhã eu não vou conseguir trabalhar de manhã, né? Como é que eu vou fazer, né? Para trabalhar? E eu não sei nem os aplicativos que ela tirou. Né? Porque tem aplicativo que você instala para poder rodar outros, não é isso? Né? E aí, cara, começou a dar aquela gastura, né? Aí, ok, acalma, respira um pouco, né? Vai tomar um cafezinho e tal. Voltei, aí instalei 2 aplicativos do trabalho, consegui instalar. Aí consegui entrar no e-mail do trabalho. Opa, já consegui entrar no e-mail do trabalho. Consegui entrar no Teams, né, tal. E aí, no outro dia, passar uns 3 dias assim, eu lembrando de esse aplicativo aqui do banco que não está aqui, tem que instalar de novo. E esse aí alguém pergunta alguma coisa, Léo, você pode ver aquela. Aí você vai, não tem o aplicativo, aí tem que instalar o aplicativo. Aí fiquei uns 3 dias instalando aplicativos, né, que eu nem sei. Até hoje eu não sei todos os aplicativos que saíram do celular. Né? Eu sei o que eu preciso hoje. Mas o que eu preciso hoje, o celular está ok e está com espaço, está com 2 GB ainda. Olha que maravilha, né? Está com 2 GB. Inicialmente, bateu o desespero, né? Mas sabe que hoje eu fico pensando, graças a Deus que ela fez isso? Que bom que ela fez isso. Né? Porque hoje eu estou com os aplicativos que eu preciso e com espaço no celular. 2 GB é pouco, mas pelo menos dá para baixar alguma coisinha ali que você precisa. Estou racionalizando ali, tem que trocar de celular. Né? Então, gente, qual é a lição que eu aprendi disso? Né? Às vezes a gente vem carregando, ao longo da vida, coisas que a gente nem sabe que estão ali e que vão atrapalhando o sistema. Vão sobrecarregando. Né? Eu estava achando meu celular lento, agora ele está mais rapidinho, menos lento do que estava antes. Né? Então, como aconteceu com o meu celular, acontece com cada um de nós. Com o HD aqui, ó, a gente vai trazendo coisas, instalando aplicativos que a gente nem sabe que estão instalados ali. E sabe o que a gente tem que fazer? Parar e dar uma limpada no HD. Parar e dar uma limpada, tirar aquilo que não presta, aquilo que está fazendo o sistema atrasar, e instalar aquilo que vai rodar. Aquilo que vai fazer rodar, aquilo que vai fazer funcionar, aquilo que é eficiente. Sabe? Então, muitos de nós vêm carregando ao longo da vida coisas, crenças, religiosidade, coisas que a gente vai trazendo para a nossa vida e que estão fazendo o sistema não rodar. Está atrapalhando o sistema. Está deixando mais lento. Está fazendo escolhas erradas. Por quê? Porque eu tenho coisas instaladas aqui que não nos ajudam, pelo contrário, nos prejudicam. Só acontece comigo ou com você também? De vez em quando você se depara com alguma coisa que você fala assim, peraí, mas a palavra de Deus não diz isso, por que eu penso assim? É só comigo? Quantas vezes a gente faz isso, né? Vem uma palavra daqui, essa palavra, encontra, chega aqui dentro, e chega aqui dentro, ela fica tentando encontrar espaço, né? Igual no metrô. Quem pega metrô aí sabe, né? Né? Tem que dar aquele freio de arrumação, né? Para poder encontrar lugar, arrumar, ou no ônibus, né? Não é verdade? O ônibus que era maravilhoso, né? Que é maravilhoso. Está apertado ali, não consegue nem baixar o pé, né? Aí o motorista dá aquela freada, e todo mundo se arruma, se organiza, já consegue botar o pé no chão. É isso. Muitas vezes você recebe uma palavra, e a Bíblia fala sobre isso, Jesus fala sobre isso, que você recebe uma semente, essa semente, ela chega aqui no nosso coração, e aí chegando no nosso coração, ela encontra um monte de espinhos, um monte de coisas que atrapalham, os cuidados com coisas que a gente não precisava ter cuidado,
Que a gente não precisava estar sofrendo tanto, gastando tanta energia com aquilo, mas aquilo dali sufoca a semente que nós recebemos. São esses apps instalados que a gente não precisa instalar. Tem que desinstalar. Vamos desinstalar. E a Atos, ela faz isso conosco. Ela ajuda a desinstalar um monte de aplicativo que a gente não precisa e instalar os aplicativos que vão nos fazer avançar, progredir, prosperar e ir para frente. É isso que é Atos. É isso que a igreja, para isso que a igreja existe. A igreja como um todo, né? E nessa igreja aqui é uma preocupação nossa dos pastores que você tenha instalado em você aplicativos que rodem direitinho, que rodem bem, que otimizem o teu tempo. Quantas vezes a gente é empurrado a fazer alguma coisa por força das circunstâncias, como disse Saul, né? E depois a gente leva um tempão para desfazer aquilo que a gente fez, que não deveria ter feito. Perde tempo, não é? Então, eu e você precisamos ter instalado em nós os aplicativos que rodam. Beleza? Ok? Você pode falar isso para o seu aluno, o aluno que está do seu lado aí, fala assim, ó, vamos instalar aplicativos que rodem. Romanos 1,16 diz assim, ó, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que... Então, é o poder para quem? É o poder para quem? Poder para quem crê. A palavra de Deus, o Evangelho, é o poder para quem crê. O Evangelho, ele não é o poder para quem conhece. O Evangelho, ele não é o poder para quem está acostumado, para quem frequenta a igreja. O Evangelho é o poder de Deus para quem crê. Mas para crer, eu preciso de uma revelação. E para revelar, eu preciso conhecer. Então, ó, sem conhecimento, não há revelação. Então, eu preciso conhecer quais são os meus direitos. Eu preciso conhecer aquilo que Deus tem para mim, que Deus providenciou para mim. Conhecendo, isso pode ser revelado no meu coração, e aí, revelado no meu coração, eu creio. E aí, esse poder está disponível. Então, o Evangelho é o poder de Deus disponível para a salvação daquele que crê. Graças a Deus. Graças a Deus. Que não está envolvido nisso inteligência, riqueza. Não está envolvido, está envolvido um coração que crê. Você crê? É o que basta. Para tudo na tua vida, desencadear tudo na minha e na tua vida. Quero ler outro versículo. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, na palavra de Deus. De fé em fé, como está escrito. O justo viverá por... Esse é um aplicativo que precisa ser instalado. O justo viverá pela fé. Quando eu tiver que tomar uma decisão, quando eu tiver que resolver alguma coisa dentro da minha casa, no meu trabalho, esse tem que estar instalado. O justo viverá pela fé. A gente está falando sobre sonhos esse ano, né? O Ministério Família Informa. A gente vai falar de sonhos ao longo de todo o ano. E eu tenho uma frase que eu ouvi algum tempo atrás. Eu não sei se eu ouvi de Deus e anotei. Sinceramente, eu não sei. Mas é uma frase que é um aplicativo que está instalado aqui, né? Se a minha crença não mexe com os meus sonhos, com os meus planos, talvez eu não esteja vivendo fé. Se a minha fé não mexe com os meus sonhos, os meus planos, talvez eu não esteja vivendo fé. Esteja vivendo religiosidade. Precisa mexer comigo. Precisa me empurrar para frente. Precisa, mexer com algo dentro de mim aqui. Então, eu e você precisamos analisar isso. Aconteceu uma situação, uma oportunidade, isso está me levando à proximidade com Deus, a um avanço, a um progresso. E quando eu falo avanço e progresso, não é só dinheiro, né? É avanço e progresso como vida, como pessoa. Né? Então, eu vou dar esse passo. Deus está comigo. Lógico que Deus... E aí você vai aprender aqui na escola, né, a ouvir o Espírito Santo, como Ele fala, de que forma Ele fala com você, de que forma Ele se apresenta, as formas, né, que Ele se apresenta, que Ele fala conosco. Né?
o testemunho interior, aquele testemunho interior, rapaz, é Deus falando comigo, é isso. Então, a minha fé precisa mexer com os meus planos e os meus sonhos. Não posso ficar acomodado, sabe? Vamos para frente, vamos embora. Né? Eu quero recordar com você alguns conceitos sobre fé. Vamos recordar aqui alguns? Alguns que você já deve ter ouvido, talvez você que está nos visitando há pouco tempo com a gente não tenha ouvido, mas a maioria deles você já ouviu, mas eu quero recordar, eu quero renovar, reavivar isso dentro de você e de mim também, tá? Porque Deus está me renovando também, estudando isso aí. Fé não é uma mensagem, fé é um estilo de vida. Fé não é uma mensagem, não, mas é um estilo de vida. Eu tenho aquele batidão, aquele estilo de vida de quem crê. Vamos lá. Se eu tiver que escolher, eu escolho pela palavra de Deus. Eu e você. Está comigo nisso? Vamos escolher a palavra de Deus. Outra coisa para a gente recordar. Fé é uma ação motivada pela palavra de Deus, seja escrita ou falada. Então, você tem uma ação motivada pela palavra de Deus, por aquilo que está na palavra de Deus. Isso é fé. O Creflo fala assim, ó, quando ele te diz para fazer algo e você obedece, você demonstra ou pratica a verdadeira fé. Não é isso? Jesus, é muito legal isso na palavra de Deus, quando ele diz que Jesus viu fé em alguém. Já viu isso na Bíblia? Jesus viu fé. Quando pegaram aquele homem que era paralítico, abriram um telhado, estava lotado lá, cheio de gente, em volta da casa, não dava para chegar, né? Abriram um telhado, desceram ele, a Bíblia fala assim, vendo-lhes a fé. Como é que Jesus viu a fé? Foi espiritual? Não, Jesus viu a ação deles. Jesus viu a ação, aquilo que eles fizeram. Quando aquela mulher falou assim, ó, que Jesus falou assim, ó, quem me tocou? Como assim quem te tocou, Senhor? Um monte de gente te empurrando aí, e você diz quem me tocou? Não, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Aí, acharam a mulher lá, não, pensei aqui no meu coração, se eu simplesmente for lá e tocar na roupa dele, eu ficarei curada. Vim, toquei e estou curada. Jesus falou assim, a tua fé te salvou. Ou seja, foi algo que ela fez. Ela não ficou aqui pensando em fazer. Ela não ficou aqui, estou tão inspirada. Não. Ela foi lá e fez aquilo que Deus falou no coração dela. É assim que se vê fé. Então, se eu e você queremos demonstrar para Deus, e Deus só se move baseado em fé, Deus não responde o desejo. Eu queria tanto. Deus responde fé. Deus responde fé. Então, se eu quero demonstrar para Ele fé, eu obedeço aquilo que Ele falou para eu fazer, é fé. Ele está vendo, esse tem fé. Essa acredita em mim. Essa acredita na minha palavra. Você é desses? Eu sou desses também, vamos lá. Estamos aprendendo. Estamos em construção. Mas você é desses também, não é? Também sou. Fé é a ação correspondente ao que você crê da verdade, da palavra de Deus. É uma ação correspondente. É uma ação correspondente. Então, assim, você recebeu uma palavra e você tem uma resposta a essa palavra. Inclusive, deixa eu falar uma coisa para você. Você não consegue ficar neutro, sabia? A gente nunca consegue ficar neutro diante de uma palavra de Deus. Porque a não ação já é uma ação. Quando eu recebo uma palavra de Deus, algo que Deus falou comigo, e eu não ajo baseado nessa palavra, eu já estou demonstrando alguma coisa, concorda comigo? O que eu estou demonstrando? Que eu não acreditei. Não é? Uma vez a gente está sempre aconselhando casais, né? E aí uma vez eu atendi um rapaz, o rapaz já tinha bastante tempo na igreja, tal, casado, e aí ele falou para mim, pastor, eu vou me separar, tal, pá. Eu falei, mas por quê, cara? Aí contou a história dele lá e tal. E aí eu falei assim, vamos ler na Bíblia o que a Bíblia fala sobre isso? Ele falou assim, pastor, eu já sei, mas mesmo sabendo, eu vou fazer dessa forma. O que eu falei para ele? A partir de agora eu não tenho mais nada o que conversar com você.
Porque se a gente vai ler a palavra de Deus, e na palavra de Deus diz isso, e você não quer, você já sabe o que está escrito, e você me diz que você não quer seguir aquilo que está escrito, a gente não tem mais o que conversar. Concorda comigo? Né? Então, isso já é uma ação, ou não é uma ação? Né? De não crença, de incredulidade. Então, fé é uma ação correspondente ao que você crê da verdade. Está claro isso para você? Fé que não age de acordo com a verdade não é fé verdadeira. Então, a nossa fé, ela precisa agir baseado na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? É isso? Então, eu vou fazer. Ainda que o meu interior, a minha alma, meus sentimentos digam... Ah! Sabe quando ele diz assim? Sabe quando a nossa alma fala assim? Ah, não quero! A tua também diz ou só a minha? A minha também diz, não quero. Não quero, não quero, não quero. Quase 50 anos de idade, a minha alma também disse isso. Não quero, não quero, não quero. A tua também diz? Também diz. Mas aí a gente já vai chegar nesse ponto aí. Quando ela diz isso, o que a gente faz? Fé nada mais é do que uma ação com base na certeza sobre a palavra de Deus. Nada mais é do que uma ação. Fé é ação. A gente vai falar sobre essa questão também. Já. Estou só recordando. Só como diz o pastor, cortando bifinho. Mas você breve, fica tranquilo. A fé verdadeira não é um entusiasmo natural, nem concordância mental, porque não está baseada nos sentimentos, mas está sempre baseada no conhecimento da palavra de Deus, aquilo que você conhece da palavra de Deus. Se você conhece um versículo da palavra e você exerce ele na verdade, o que acontece? Você é abençoado, e eu também. Com um versículo, uma passagem. Eu já falei isso para você, as leis físicas, elas se submetem às leis espirituais. Deus não precisou de lei física, e Ele criou as leis físicas, olha, para dizer assim, haja e haja. Então, uma lei espiritual da palavra, a palavra que você profere, crendo no coração, o que a Bíblia fala? A palavra que você profere, que você fala, crendo no coração, vai acontecer. Não é isso? E aí, as leis físicas precisam se submeter a essa lei espiritual que Deus determinou. Pronto. É assim que funciona. Exercitar a fé em Deus, na sua palavra, é a única garantia de uma vida que avança e vence os desafios. Esse é o desafio. A gente exercitar a fé para que a nossa vida avance. Se a gente for honesto, se eu olhar para a minha vida e ver algumas áreas que eu poderia ter avançado mais do que avancei, se eu for honesto comigo mesmo, não sei você, mas se eu for honesto comigo mesmo, eu vou ver que há alguma área em que eu não exerci crença suficiente naquela área. Não sei você. Comigo aconteceu assim, tem acontecido assim. E toda vez que eu ponho foco naquilo dali, não, eu vou exercitar a minha fé nessa área. Deus age ou não age? Graças a Deus. Ele age. Ele age. Exercer a fé em Deus é o ponto da virada na vida de qualquer pessoa. Quer virar alguma área? Quer mudar alguma área? Exerce fé sobre aquela área. Põe foco nisso. Porque às vezes, e aí sendo sincero também, a gente precisa ser sincero conosco mesmo, né? Falando de mim, tá? Às vezes a gente pega assim, já que essa área eu estou com problemas nessa área, eu pego ela, deixo ela aqui debaixo do tapete aqui, depois eu volto a falar nesse assunto. Vamos tratar outras coisas e deixa ela aqui. Só que o bicho vai crescendo, né? O bicho vai crescendo. Quando você levanta o tapete, o bicho está grande. Hello. Então, de frente, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Um homem falou isso, teve um homem que falou isso. Me ajuda que eu preciso exercer fé nisso aqui, Pai. Me ensina. Vamos ler na Bíblia que diz. Vamos embora.
pressionando, 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 eu duvido se não vai acontecer. Se Deus não vai te abençoar e me abençoar também. Hello? E qual é o papel do inimigo, né? O inimigo tenta a todo custo tirar a nossa atenção e desviar o nosso foco da verdade. É isso. Ele vai tirando o foco, vai, joga aqui para debaixo do tapete, esconde aqui. Não mexe com isso não, deixa isso para lá. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. Não é assim? Está calado assim por quê? Mexi aí dentro? Não? Mexi aqui? Calma. A palavra de Deus nos faz isso. Ela nos confronta. A gente toma uma decisão. Sempre a palavra de Deus vai fazer isso. Não tinha pensado sobre isso. E agora? Eu tenho que tomar uma decisão. Pô, pastor, por que você foi tocar nesse assunto, pastor? Agora eu vou ter que tomar uma decisão. Não é isso? Puxa, esse pastor também, não gosto dele. Não gosto dele, que ele agora eu vou ter que tomar uma decisão. Estava escondidinho aqui. Mas a palavra de Deus é isso. Jesus fazia isso. Ei, pensa nisso aí. E toma a tua decisão. Bom, nessa matéria, a gente... então, só para fechar aqui. O inimigo ele tenta a todo custo tirar a nossa atenção e desviar o nosso foco da verdade. Né? Meia verdade, né? Mais ou menos verdade, verdade e meia. Né? Vamos lá, não, mas esconde aqui. Não, nós somos aqueles que andamos na luz, na verdade. Nosso Pai é o Pai da verdade. Tá? E aí, nessa disciplina, a gente fala de barreiras da fé. Então, já estou encurtando, já delimitando aquilo que a gente está falando dentro dessa aula. Então, nessa disciplina, a gente fala sobre as barreiras da fé. Quais são as barreiras para a gente exercer tudo isso que a gente está falando? Já que o inimigo tenta tirar a gente da verdade, né? Quais são essas barreiras que acontecem? Então, tem alguma... porque uma porta grande e oportuna, Paulo falando, tá? Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. E há muitos adversários. Sempre vai ter adversários. Sempre vão ter. Por isso, quisemos ir até vós. Pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Barreiras nós vamos ter. Então, nessa disciplina, a gente fala sobre algumas barreiras. Algumas delas, que a gente acha que são as principais, né? Mas tem outras também. Caminhar com Deus para vencer é estar preparado no Espírito para enfrentar as oposições das mais variadas formas. Você está tirando foto aí, né? Algumas pessoas tirando foto. Espera um pouquinho. Caminhar com Deus para vencer tem que estar preparado no Espírito, no interior, fortalecido. Você já ouviu aqui desse púlpito? Quem é que vai fortalecer? O Espírito ou a carne? Aquele que eu fortalecer é o que vai vencer na hora da batalha, na hora da luta. Não é verdade? É o galo branco ou o galo preto, né? Qual que vai? Aquele que estiver mais fortalecido. Bom, Efésios 6:10 diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Preciso me fortalecer no interior. Sua palavra viva, né? E na força do seu poder, o Espírito Santo. Nós falamos sobre o poder de Deus. Nós precisamos nos fortalecer na palavra e no Espírito. Me encher do Espírito. Para que eu, cheio do Espírito, fortalecido no interior, eu tome a decisão, porque a nossa vida, ela é uma sequência de decisões, não é verdade? E aí cada decisão é uma janela, né? É o Windows, né? E aí, se eu tomar decisões erradas, e algumas decisões são muito sérias, né, dirigem a nossa vida, ou fazem a gente dar uma volta, volte 4 casas. Né? Algumas decisões fazem a gente voltar 4 casas, 5 casas. Volte para o início. Né? Então, eu preciso decidir certo. Para eu decidir certo, eu preciso estar fortalecido na palavra de Deus e cheio do Espírito Santo. Eu e você. Né? As barreiras da fé têm como único propósito de nos tirar da perseverança em continuar crendo e respondendo a Deus. Que é tudo que a gente falou até agora, né? Essas barreiras, elas só são para isso, para tirar a gente da perseverança, da batida, do estilo de vida, né? Um estilo de vida. E a barreira é para tirar a gente desse estilo de vida, do estilão de vida, né? E a gente não crê mais,
e aí não responde mais a Deus positivamente. Responde, porque a não resposta é uma resposta negativa, muitas vezes. Não é? Então, não tem jeito, eu tenho que tomar uma decisão. Eu sempre chamo você para uma decisão, para mim, a mim também, tá? Eu me chamo para decisão quase todo dia. E aí? E aí? Qual a opinião que você vai seguir? Eu falo que tem um compositor que ele fala uma coisa muito legal, que ele fala que o impossível é só uma questão de opinião. Os mais jovens sabem o que eu estou falando, né? O impossível é só uma questão de opinião, não é verdade? É um autor do mundo aí. E é verdade. Dizem que ele estava até recebendo a palavra nessa época que ele escreveu essa música aí. O impossível é só uma questão de opinião. Qual opinião você vai ficar? Com a minha opinião, com a opinião do especialista, com a opinião não sei de quem, com a opinião da minha vizinha, com a opinião do meu colega de trabalho, ou com a opinião de Deus? É só a gente escolher qual a opinião que a gente quer. O meu casamento, qual a opinião que eu quero? A opinião que estão empurrando para dentro da gente? Ou a opinião de Deus? A opinião da minha carne ou a opinião de Deus? O impossível é só uma questão de opinião. É isso, concordo com ele. O caminho da fé não é um caminho fácil e nem isento de lutas, mas é o único caminho da certeza da vitória. É isso. Então, quais são as barreiras que a gente elencou? Falta de conhecimento revelado da vontade de Deus, estar fora da vontade de Deus ou da direção de Deus, e tudo isso a gente, cada item desse aí são 2 aulas, né? A força dos sentimentos, que é o que nós vou falar um pouquinho aqui agora para a gente terminar. O tempo de espera e a força do medo. Então, são algumas das barreiras. Você pode tirar uma foto disso aí, ó. Você já pensar sobre isso. Quando você vier para a aula, você já está pensando sobre isso. Deus já está falando no teu coração. Né? Então, falta de conhecimento revelado da palavra. Se eu não conheço, eu não posso viver. Concorda comigo? Eu não posso viver aquilo que eu não conheço. Dificilmente, né? Pode até acontecer espontaneamente, mas, no geral, você não vai viver aquilo que você não conhece. Se você não conhece, você não tem revelação. Estar fora da... Eu conheço, e é aquele caso que eu falei para você, daquele jovem, né? Eu conheço, mas eu não quero fazer. Né? Estar fora da vontade de Deus ou da direção de Deus. Isso é triste, hein? Isso é talvez seja o mais triste de todos, né? A força dos sentimentos, o tempo de espera, o tempo, ele sempre leva um tempo, né? As sementes levam um tempo. Você está plantando semente, está chorando, né? E a Bíblia fala um negócio muito legal. Né? Aquele que vem plantando as suas sementes chorando, vai voltar colhendo, sorrindo, com um sorriso de orelha a orelha, sorrisos largos, como o pastor Carlos gosta de dizer aí. Então, o tempo. É o tempo. E a força do medo, que é um espírito. Deixa eu falar da força dos sentimentos, que é a terceira força, a terceira barreira. Né? Aí tem uma pergunta, né, para te fazer. Por que aquilo que eu sinto, ou aquilo que mexe nas minhas emoções, né, que me abala, fala tão alto? Por quê, será, né? Essas coisas que a gente sente, elas são tão altas. E a gente se propõe a responder essa pergunta com algumas proposições aí, tá? Baseado na palavra de Deus, é lógico, né? Primeiro motivo, porque aquilo que eu sinto é a reação natural das pressões da vida. Todo mundo tem pressão da vida. E a gente acha, às vezes, que só a gente está sofrendo, né? Já teve essa sensação? Que só você está sofrendo? Já ou não? Já tive essa sensação de que só eu estou sofrendo. Só eu tenho esse problema. O meu problema é maior. Né? Uma vez também, eu vi uma história. Eu gosto de contar história. Hein? Vou contar a história rapidinho para você. Uma pessoa que o pai dela tinha falecido. Ela foi comentar com uma outra pessoa. Ah, meu pai faleceu, tal. Estava triste a pessoa, né? Lógico. A outra pessoa não deu nem atenção, porque o pai dela também tinha falecido. Aí ela falou assim, mas o teu já era velho, o meu era mais novo.
Ou seja, meu sofrimento é maior do que o teu, porque o teu já era velho e o meu era novo, era mais novo. Sim, meu sofrimento sempre é maior do que o outro, né? Estou sofrendo mais. Não acontece isso às vezes, né? A gente acha que só a gente está sofrendo, só a gente está... Calma, filho. Calma, filha. Calma. Todo mundo tem pressão. Jesus falou isso. No mundo, vocês vão passar por aflições, por pressões. Mas fica animado, porque eu venci o mundo. Graças a Deus. Ele já venceu e nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Se eu naturalmente reagir como a situação pede, vou perder o melhor de Deus. Guarda essa frase. Se eu só reagir, né, como a situação está pedindo, eu vou perder o melhor de Deus. Imagina se aquele homem que chegou para Jesus e falou: Senhor, vai lá em casa, impõe as mãos sobre minha filha e ela ficará curada. Lembra dessa história? E aí quando chegou no meio do caminho, ou chegando lá na casa, né, alguém fala assim: não incomode mais Jesus, pode deixar ele embora, né? Porque sua filha já morreu. E se ele reagisse baseado nisso? Né? O que Jesus falou? Vem cá. Não temas, creia somente. Chamou quem cria, só chamou, sai todo mundo, só vem quem está acreditando. Vamos lá. Pegou na mão da menina, levantou, ressuscitou a menina. Ele podia falar: Senhor, não quero mais, se você tivesse chegado mais cedo e tal. Mas não, Jesus falou com ele, ele recebeu uma palavra, e ele falou assim: vou continuar acreditando. Vou continuar acreditando. Então, eu não posso reagir como a situação me pede. Não posso. A situação pede para você correr. A situação pede para você desistir. A situação pede para você não acreditar mais. Mas se eu reagir como a situação me pede, eu vou perder o melhor de Deus na minha vida. E você também. É uma questão de opinião. Eu quero ficar com a opinião de Deus. E você? Chama isso, cara. Vamos ficar com a opinião de Deus. Jesus falou: não temas, creia somente. Essa era a opinião de Jesus. Essa era a opinião de Deus. Não temas, creia somente. E a opinião dos outros, qual era? Cara, desiste. Já foi. Eu fico com a opinião de Deus e você também. Graças a Deus. Segundo motivo, porque aquilo que eu sinto mostra uma realidade que é fácil de ver, perceber e ouvir. É porque é mais fácil. Correr, muitas vezes é mais fácil, né? Fugir, tentar abreviar tempo, tentar não passar pelo processo de aprendizado, pelo processo... É muito mais fácil, gente. Muitas vezes. É muito mais fácil. Por isso que mexe tanto com a gente. Porque é mais fácil sair. Saída pela direita. Pastor, você é velhinho, hein? Só que só os velhinhos entenderam, tá? Você não entendeu, não. Você não entende isso, não. Saída pela direita. Do Leão da Montanha. Só ali, tão jovem assim, ó. Nunca ouvi falar disso. Isso é de um tempo, uma era antiga aí. É um desenho animado de uma era antiga. Tá? Porque aquilo que eu sinto mostra uma realidade que é fácil de ver, perceber e ouvir. Bom, qual a estratégia do mal? A estratégia do mal é olhos nos sentimentos, olhos fora da verdade. Olhos nos sentimentos, olhos fora da verdade. Eu e você precisamos estar atentos a isso. O que o sentimento faz comigo? Qual é a intenção dele? Eu lembro, você já teve filho? Quem já teve filho pequenininho aí? Né? Quem já teve filho? Quem tem filho aí? Pequenininho. Eu vi aqui o Isaac sendo apresentado, né? Daqui a pouco ele começa a andar, né? E aí você leva para o shopping. Leva para o shopping.
Aconteceu comigo algumas vezes. Eu tenho 3 filhos. Vocês oram por mim. Tá com a criança pequenininha no shopping, você começa a andar normal, e a criança tem a perninha curtinha, ela vai como? Né? Às vezes sendo carregada, sendo arrastada, não é verdade? É isso que o sentimento faz com a gente. Faz comigo e com você. O que a gente resolveu fazer como sociedade? A gente resolveu fazer o seguinte, dá a mão para o sentimento e deixa ele levar. Deixa ele levar. E aí fica eu e você andando igual essas crianças no shopping, sabe? Arrastada, esbarra, bate nas coisas, derruba. Por quê? Porque está sendo arrastado. Eu e você não podemos ser arrastados pelos sentimentos. Lembra esse exemplo? Né? Terceiro motivo, porque aquilo que sinto não combina com a fé na palavra de Deus. Né? Nunca coloque o que você sente antes da palavra de Deus. Nunca. Que é o que eu estou falando para você. Quando você faz isso, você é uma criança pequena. E aí você dá a mão para um adulto. Né? O que acontece contigo? Tu tem que acelerar mais, andar mais rápido. Né? Ou então o adulto tem que andar mais devagar. O que a gente faz com o sentimento? Posso dizer o que a gente faz com o sentimento? Isso é um desafio. Isso é algo que não se ensina em qualquer lugar. Eu pego esse sentimento e faço assim, ó. Ei, pss, vem cá. Eu quero você aqui do meu lado. Igual a mamãe fazia. Lembra da mamãe? Senta aqui do meu ladinho. Senta aqui do meu lado. Anda do meu lado. Anda junto comigo. Eu não quero você nem à frente e nem atrás. É isso que a gente faz com sentimentos. O sentimento Deus colocou na gente para a gente utilizar, para a gente usar. Mas o que eu não posso fazer é o que nossa sociedade fez. Entregar o domínio para os sentimentos. Eu entrego o domínio para os sentimentos e depois eu saio arrastado por aí, quebrando, esbarrando nas pessoas, esbarrando nas coisas. E a gente vai tropeçando a vida toda. Já percebeu? A pessoa que dá o braço para o sentimento e deixa guiar, como ela vai tropeçando a vida toda? Já viu isso ou não? Eu e você, nós fazemos com o sentimento o seguinte, ó, ei, vem cá, aqui, do meu lado, anda ao meu lado. Anda aqui do meu ladinho, juntos. Num momento romântico, né? Sentimento, vai lá, brilha, garoto, né? No momento que você precisa, brilha. Agora, sentimento é aqui do meu lado. Eu quero que você ande do meu lado. Igual a mamãe fazia. Minha mãe fazia isso comigo. Sua mãe fazia isso com você, não? Quero você sentadinho do meu lado aqui. Vem cá, senta aqui. Está de muita gracinha, né? Senta aqui do meu ladinho. É isso que a gente faz com o sentimento. Ele não anda na frente e ele não anda atrás. Ele anda ao meu lado. Guarde isso. Se eu tiver que duvidar, eu duvido dos meus sentimentos, não da palavra de Deus. Guarda isso. Se eu tiver que duvidar de alguma coisa, eu duvido dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. A palavra de Deus ela é absoluta. Ela é a verdade. Eu guardo isso. É uma luta todo dia. Mas eu quero que você guarde também. Se eu tiver que duvidar de alguma coisa, eu duvido dos meus sentimentos. Isso é uma escolha. Isso é uma luta. Isso é uma... né? Porque a palavra de Deus ela não mente. Ela é verdade. O domínio dos sentimentos, guarde isso também, empurra a fé para baixo. Empurra a minha fé para baixo. Mas o exercício da fé ajusta o sentimento. Porque não vos tenho dado o espírito de covardia, de medo, mas o espírito de poder, de amor e de moderação, de uma mente equilibrada, uma vida equilibrada. Uma vida equilibrada. É isso. E essa é uma frase que eu trago. Sabe que essa frase está escrita na porta do meu quarto? Eu tomo uma decisão e os meus sentimentos acompanharão.
Nossa vida é assim. Nossa vida de casamento é assim, não é? Eu tomo uma decisão e os meus sentimentos acompanharão. Você que é casado, o sentimento está todo dia lá no alto? Sim ou não? Não. Tem dia que a Raquel quer apertar meu pescocinho. Ela vai estar aqui no segundo culto, eu vou falar isso. Por que será, né? Por que será? Tem dia que ela quer apertar meu pescoço. Mas ela toma uma decisão de não apertar o meu pescoço, porque está escrito na palavra de Deus, né? E o sentimento ajusta amanhã. Amanhã ele ajusta, organiza. Então, eu e você precisamos tomar essa decisão. Eu tomo uma decisão e os meus sentimentos acompanham. Você pode falar isso comigo? Eu tomo uma decisão e os meus sentimentos acompanham. Eu tomo uma decisão para mudar, para que ela não venha apertar meu pescoço. Não tenha mais vontade, né, de apertar meu pescoço. Eu também tenho que tomar minha decisão. Né? Fé não é sentimento. Fé não, você não sente fé. Você decide ter fé. Vamos ficar de pé? Tudo isso que a gente falou aqui é uma escolha. Como eu te falei, o que a gente pode fazer é providenciar um ambiente, um ecossistema no qual você cresça, no qual você se desenvolva. Tudo que a gente pode fazer. Infelizmente, a gente não pode pegar o nosso coração e botar no seu coração. Mas uma coisa a gente pode fazer, que é providenciar o ecossistema, providenciar um ambiente no qual você possa ser abençoado, sua vida avance, progrida, prospere. Esse é o nosso papel como igreja. E sempre vai ser assim, ó. Eu tomo uma decisão. Eu decido. Uma das decisões, e aí a gente está te incentivando, é se matricular na Atos. Essa é uma decisão que você pode tomar. Mas, hoje eu quero falar com você, além de te incentivar a isso, né, eu quero falar contigo de tomar a decisão de não andar pelos sentimentos. Que a nossa vida não seja arrastada, levada, mas eu tomo a decisão, mantenho essa decisão e meus sentimentos vão se ajustando. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. A palavra de Deus diz sobre ela mesmo que ela é eficiente. Ela é eficiente. Ela faz aquilo para o qual ela foi designada. Então não vou falar muito mais, eu vou fazer uma oração junto contigo. E eu quero que você tome a tua decisão. Senhor, nessa área, naquela outra área, cara, eu preciso tomar uma decisão de mudar isso aqui, mudar aquilo ali. E aí cada um toma a sua decisão. Mas se a gente tiver isso como princípio, como base, não, eu não vou seguir o meu sentimento, eu vou seguir aquilo que a palavra de Deus diz. Cara, você já está no caminho. Eu e você estamos no caminho. Então é essa decisão que eu quero te convidar a tomar hoje, que é não andar baseado nos sentimentos, mas andar baseado naquilo que Deus falou. Se eu tiver que duvidar de alguma coisa, eu duvido do meu sentimento. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu reino. Obrigado, Senhor, por tudo que tu providencias, Senhor, providenciou para nós, Senhor. Salvação, cura, libertação, vida abundante, avanço, progresso, barreiras, lutas, pressões, tudo providenciado, Senhor. Mas também, Senhor, foi providenciada a vitória, já está na nossa mão. Nós partimos de uma vitória, a vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E baseado nessa vitória, assentados em lugares celestiais, no lugar de vitória, nós decidimos, nós falamos, eu não vou viver pelos sentimentos, eu vou viver baseado na tua palavra, aquilo que tu fala na tua palavra, porque é ela que me abençoa, é ela que me faz avançar, é ela que me faz progredir. A mim e as pessoas que estão ao meu redor. Eu vou ajudar outras pessoas a avançarem. Eu vou ajudar outras pessoas a progredirem. Eu vou ajudar outras pessoas a te conhecerem melhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo. Nós te louvamos. Nós te adoramos. Em nome de Jesus, que você diga amém. Aleluia. Isso. Aplauda ao Senhor.